Vamos abrir a Bíblia, irmãos, vamos ler um texto aqui, que está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, louvado seja Deus. Aí nós vamos estar fazendo uma oração, e depois nós vamos estar então fazendo a leitura desse texto sagrado. Abra ele, Colossenses capítulo 3, versículo a partir do número 15. Deixa a tua Bíblia aberta. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de podermos estar, meu Deus, aqui com tempo, diante da tua presença, nos preparando para que nós possamos, meu Deus, prestar esse nosso culto de louvor e de adoração, um culto tão especial, um culto de comunhão, um culto, meu Deus, onde nós vamos nos aproximar da tua presença de uma maneira muito especial, meu Deus. E queremos te agradecer por esse privilégio de estar aqui buscando a presença do teu Espírito Santo, para que o teu Espírito Santo, meu Deus, possa ter liberdade em nossa vida, para poder trabalhar, meu Deus, em nosso coração. Meu Deus, nós queremos tanto te servir, nós queremos tanto te adorar, Senhor, mas tantas coisas, Pai, muitas vezes nos impede de fazer aquilo que a gente deseja, Senhor, e nós queremos colocar todas elas nesta noite diante do Senhor, e pedir para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos dê coragem, para que o Senhor nos anime, para que o Senhor venha avivar a tua obra em nosso coração, a fim de que possamos ser perseverantes até o último dia, Senhor, até o dia de nós termos a experiência tão gloriosa que é da nossa salvação, Senhor. Meu Deus, recebe-nos agora, recebe as nossas orações, recebe o nosso louvor, recebe, meu Deus, o levantar das nossas mãos, a sinceridade, meu Deus, da nossa voz diante de Ti, Te adorando, Te glorificando e exaltando o Teu santo nome. E derrama, Deus, derrama gloriosamente o Teu Espírito Santo sobre nós, Pai, pois é o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, agora e para todos sempre, amém, e graças a Deus. Eu vou falar e eu gostaria que você fosse repetindo na tradução em que eu tenho aqui, mesmo que seja um pouquinho diferente da sua, e é um texto que fala muito do momento que nós vamos estar vivendo aqui hoje. Então fala assim, ó, repete comigo, ó, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, vamos adorá-lo, vamos bendizê-lo. Fica muito bem a igreja adorar o nosso Deus. Suportou a cruz, precioso sangue de Jesus,
que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Aleluia. Vamos pegar a Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 1. Se você tiver sem a sua Bíblia e alguém do seu lado podendo tê-la, você poderá acompanhar. Se você não tiver alguém do seu lado com Bíblia, você pode solicitar a um dos nossos obreiros para poder fazer com que chegue até você a palavra de Deus. Nós vamos todos então ficar de pé, todos os que puderem, né? Todos os que puderem fiquem de pé. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos a partir do versículo 15, porém quero destacar, a fim de que você acompanhe comigo, o versículo de número 29. Versículo de número 29, diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Diga comigo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Vamos tomar os nossos lugares, permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu quero dizer para você que esse versículo, ele mostra para nós uma revelação profunda, que João, não aquele que escreveu, mas João, o Batista, e Batista porque ele batizava, a visão que ele teve, que não foi uma visão normal, não foi uma visão humana, não foi uma visão fundamentada no conhecimento da lei, que até então era vivida e conhecida pelos judeus. Porque Jesus foi visto por muitos, e muitos tiveram uma visão comum a respeito dele. Muitos acharam que ele estava mentindo, muitos achavam que ele estava tentando criar uma revolução, muitos achavam que ele era mais um falso profeta. Mas quando João olha para ele, sem base de literatura nenhuma, sem base de conhecimento nenhum, João olha e ele fala a respeito daquilo que ele vê. E quando ele fala, ele passa uma imagem de Jesus de uma maneira que ninguém esperava. Porque para nós faz um sentido essa expressão, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente consegue encontrar o sentido dessas palavras por causa da frase que compõe. Mas para os judeus isso é muito mais profundo, arriscado, porque mexe com a religião, mexe com os fundamentos, mexe com a fé. Os judeus já tinham um cordeiro, que era feito a expiação, sempre que eles pecavam. E além daquele cordeiro, eles também tinham um cordeiro que era sacrificado de ano em ano, para a celebração da Páscoa. E como que João vem com essa conversa? Como que João vem falando assim, pegando algo que é sagrado, algo que era intocável, e colocando sobre a pessoa de Jesus? Ele fez isso não porque ele quis simplesmente chamar a atenção, mas ele fez isso porque ele era dos profetas o último profeta, e ele precisava concluir a obra que Deus havia começado há muito tempo atrás.
E a palavra fala que essa obra iria se concluir com o anúncio da chegada do Messias, do Cristo. E ele então, fazendo a obra de Deus pela qual ele estava ali, ele avisa a todos aqueles que poderiam ouvir: olhe para ele. E quando eles olharam, ele disse: olha, este é. Então ele revelou todo o mistério de um simbolismo que durou muitos anos. Eles fizeram sacrifício de animais e eles celebraram a Páscoa praticamente como se fosse um rito, como se fosse uma cerimônia. Mas eles não sabiam que o que eles estavam fazendo era muito mais profundo, porque era profético. Tudo aquilo iria se completar, iria se concluir na pessoa de Cristo. Cristo seria o verdadeiro sacrifício. Cristo seria o verdadeiro Cordeiro Pascal. E João Batista então faz essa revelação. Mas se ele não tinha conhecimentos dessa ordem, porque não tinha nada escrito que Jesus era o Cordeiro. Hoje nós temos os evangelhos, nós temos as epístolas, que mostra para nós que Jesus, ele assume este lugar, encerra com todos os ritos judaicos e estabelece para nós o verdadeiro sacrifício, imutável, perfeito, divino, capaz realmente de, através apenas desse sacrifício, não remover alguns pecados, mas todo o pecado do mundo, todo o pecado. Então veja que o que João fala aqui, não é porque ele aprendeu, mas é porque ele viu. Não é porque ele leu, é porque o Espírito Santo falou para ele. E ele então, nessa expressão, ele prepara todo um cenário para que Jesus pudesse começar a trabalhar e a pregar o Evangelho, e fazer com que as pessoas que estavam distanciadas de Deus tivessem a oportunidade de se aproximar, e os que estavam definitivamente sem a promessa, pudessem então ter o direito de receber a promessa. Isso aqui nós chamamos de plenitude. João, ele teve ali uma plenitude de Deus, ele teve uma revelação profunda de Deus. Agora, isso que João teve, não foi só para ele. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que no versículo de número 16, o próprio João fala sobre isso. No versículo 16 do capítulo 1, ele fala assim: porque todos nós, não é só para mim, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça, sobre graça. Então veja que essa plenitude de ver, plenitude de entender, plenitude de poder viver, não é algo que apenas algumas pessoas podem experimentar, mas isso foi concedido por Deus para que todos nós pudéssemos ter. O que é a plenitude? A plenitude é nós vivermos o máximo, não sermos rasos. Mas na grande maioria das vezes nós nos pegamos rasos demais, nós nos pegamos com falta de experiência demais, e nós poderíamos investir um pouco mais, a fim de que nós pudéssemos saber um pouco mais. As próprias Escrituras nos revela de que os nossos erros não é somente por causa da nossa desobediência, mas a maioria dos nossos erros é por falta de conhecimento, e conhecimento da verdade, conhecimento da palavra de Deus. Então a gente, seguindo o conselho de João, a gente poderia ser mais profundo na fé, porque a fé não é uma coisa que a gente é limitado a ela, e uma coisa, por exemplo, que vai
até alguns metros distante de nós. Não, a fé é um caminho a ser perseguido, que não tem possibilidade de nós esgotarmos o conhecimento e a experiência nela, não tem limite. Se nós vivermos 100 anos, nós não vamos alcançar o limite da nossa fé. Se nós experimentarmos 120 anos, ainda assim nós não vamos experimentar o limite da nossa fé. Então, tem muita coisa para a gente experimentar, muita coisa. Agora, a gente sofre por causa exatamente dessa questão pequena que nós temos de experiência com as coisas de Deus. E para a gente poder ter experiência, o grande problema que nos atrapalha a ter essa experiência, e o que pode consertar isso na nossa vida, é a gente se conhecer. Porque para a gente conhecer a Cristo, é necessário que a gente se conheça primeiro. Porque senão, a gente se coloca no lugar dele. A gente passa a adorar mais a gente do que ele. A gente passa a servir mais a gente do que ele. A gente passa a acreditar mais na gente do que nele. A gente passa a conhecer mais a gente do que ele. Então, quando nós nos propomos a ter um encontro conosco, a conhecermos quem realmente somos, o que podemos fazer, onde podemos chegar, então isso vai estimular com que a gente possa realmente buscar com sinceridade a presença de Jesus, porque nos conhecendo melhor, nós vamos descobrir que nós precisamos de Deus. Nos conhecendo melhor, nós vamos descobrir que nós não somos capazes de viver sozinhos. Não somos capazes de fazer nada. Sem Deus, nada podemos fazer. E João passa por essa experiência. E a Bíblia fala então que João ele recebe ali, por exemplo, algumas pessoas que vêm até ele justamente para que pudesse interrogá-lo. No versículo de número 19, fala assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu afinal? Quem é você? E ele então, com certeza, por causa daquilo que ele fazia, por causa daquilo que ele falava, perguntaram para ele: por um acaso você é o enviado? Por um acaso você é o Cristo? Por um acaso você é o escolhido? Ao que ele responde no versículo de número 20: eu não sou o Cristo. Veja aí. Então, sabe, às vezes a gente pensa que a gente é o que a gente não é. Às vezes a gente pensa que a gente é capaz, mas a gente não é capaz. E às vezes as pessoas também estimulam isso na gente. E faz a gente acreditar que é. E faz a gente acreditar que é capaz. E a gente então acaba conhecendo uma outra pessoa em nós mesmos. Mas a recomendação bíblica é que você se conheça não por aquilo que você pensa que é, e nem por aquilo que falam que você é, mas que você se conheça conforme a Bíblia revela quem você é. E João então, claro que o que ele fazia era sobrenatural, e era justo pensar que ele poderia ser realmente o Cristo, ele poderia ser o Messias. E ele poderia ter concebido isso no coração dele e ter se elevado, ter se achado. Mas ele foi razoável. Ele foi humilde. E ele teve essa revelação de Deus. E veja que somente Deus é que pode nos convencer daquilo que realmente somos. Então, diante dessa pergunta, ele poderia ter, se esvaído em grandeza e ter dito: não, sou eu, sou enviado. Mas ele disse a verdade, reconhecendo quem ele era. Ele disse: olha, eu não sou o Cristo.
mas às vezes a gente não se acha o Cristo. Às vezes a gente não se acha o mais prejudicado, o mais sofrido. Às vezes a gente não se acha aquele que é o que faz tudo. Seria o momento oportuno para você perguntar para quem está: por um acaso você é o Cristo? Pergunta aí, você é o Cristo? Diante da resposta negativa de João, então no versículo de número 21, a resposta ela volta a aparecer no cenário e diz assim: então lhe perguntaram: quem é então você? Por um acaso você é Elias? Elias quem que era? Era o profeta. E por que compararam João Batista com Elias? Porque Elias tinha mais ou menos assim o perfil rústico de João Batista. Para você ter uma ideia, a roupa de João Batista era roupa de pele. Ele não vestia roupa de pano. Para você ter uma ideia, o prato preferido de João Batista era gafanhoto. O que você acha? Então ele era uma pessoa diferente. A exemplo de Elias, que também era uma pessoa diferente. E também tinha uma similaridade, porque ambos eram profetas verdadeiros, e eles não poupavam reis, não poupavam. Elias teve um problema sério por causa de Acabe, porque Acabe, rei de Israel, vivia no pecado, e Elias profetizava a respeito do pecado. A exemplo disso, João Batista vivia no tempo de Herodes, e Herodes estava vivendo no pecado. E João Batista confrontava a casa de Herodes com o pecado. Então, por causa disso, falou: por um acaso esse cara é Elias? Esse cara é aquele que sabe tudo? Não é assim? Às vezes a gente pensa que a gente sabe tudo. A gente sabe mais. A gente está no controle de tudo. De repente a gente acha que as nossas experiências são o suficientes para poder nos levar aonde a gente deseja, aonde a gente quer. E a gente se acha então, se não mais, mas no mínimo igual a Deus. E a gente chega a dar opinião na nossa vida. E chegamos a tomar decisões fundamentadas em nossas opiniões. E se isso não bastasse, a gente ainda invade a vida de pessoas com as nossas opiniões. Muitas vezes colocando pessoas em risco, no perigo. Porque nós temos uma certeza, porque nós temos uma convicção. Seria bom que você perguntasse para quem está do seu lado: por um acaso você é profeta? Você sabe tudo? Bom, se nós não somos Cristo, se nós não somos Salvador da pátria, então nós precisamos de um Cristo. Nós precisamos de um Salvador. Quem pode confessar nesta noite que precisa de um Salvador? Se nós não sabemos tudo, se nós não somos profeta, então nós não podemos ficar arriscando. Ou você gosta de ficar arriscando sua vida? Ficar dando seus passos de perigo? Arriscando decisões? Não há necessidade disso. Mas se nós não somos profetas, se nós não somos capazes de ter certeza e conhecimento de tudo, nem por isso precisamos viver no risco, no perigo. Mas nós temos um Deus que é verdade. Então, quem é capaz de reconhecer nesta noite que precisa de um Deus? E que tal você, a partir de agora, não dar mais nenhum passo sem antes conversar com Deus? E diante dessa resposta de João Batista, os enviados eles seguem, dizendo no versículo de número 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos a resposta àquele que nos enviaram, a fim de que nós pudéssemos questionar a respeito de ti mesmo. Ao que no versículo 23, João Batista responde. Então ele responde: eu sou uma voz que clama no...
Olha que conclusão que o profeta, diga-se de passagem, que a Bíblia diz que nascido de mulher, não teve ninguém à altura dele. Nem os anteriores, porque ele veio com um diferencial. Se outros profetizaram a palavra, ele veio com o diferencial de ser o precursor do verdadeiro. E ele falando a respeito de si mesmo, ele fala: o que eu sou, quem eu sou? Eu não sou nada. Fala para quem está falando: não sou nada. Fala aí. Fala: se ele não é nada, eu sou menos que nada. E quando a gente chega a essa conclusão que a gente não é nada, aí a coisa fica feia para o nosso lado. E aí nos arremete ao altar do Senhor Jesus. E é justamente quando nós chegamos a essa conclusão que nos faz aproximar. Por isso que nós precisamos estar na presença dele todo dia. Precisamos orar todo dia. Nós precisamos estar na casa do Senhor. Por quê? Porque nós não somos Deus. Porque nós não somos profeta. Porque nós não somos nada. Por isso nós precisamos de Deus. Mas, como nós pregamos aqui, mais do que o dinheiro. Se o dinheiro é Deus nesse mundo, nós temos um Deus. Nós precisamos de Deus mais do que o ar que nós respiramos, mais do que o dia que amanhece, mais do que a noite que se aproxima para o nosso descanso. Deus é mais do que todas as coisas. A Ele a honra e a glória para todo sempre. Então veja que João Batista, ele está sendo aqui experimentado, e ele está indo bem. E ele está conseguindo compreender quem ele era. E aí ele chega à conclusão de que ele realmente precisa. E quando a gente chega a essa conclusão, então a gente vai crescendo na plenitude. A gente vai passando a orar antes de fazer. A gente vai passando a buscar a Deus antes de falar. A gente vai passando a ler a palavra para que a gente possa conhecer as verdades de Deus. Então, a Bíblia fala que não é simplesmente para alguns. Essa oportunidade é para tantos quantos conseguem reconhecer quem são. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que a nossa experiência com Deus, ela acontece de acordo com a experiência que nós temos conosco mesmo. Então, a Bíblia fala para nós que Deus, ele revela a sua plenitude. E aí eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e visse comigo aí alguns versículos. Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5. E o versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede porque eles serão fartos. Então a gente consegue conhecer a plenitude de Deus quando a gente tem fome, quando a gente tem sede. Não é quando a gente se alimenta, não é quando a gente se sente bem, não. Uma coisa é você sentar na mesa e almoçar. Uma coisa é você sentar na mesa e jantar. Outra coisa é você sentar na mesa com fome. Qual é a melhor comida do mundo? É a comida da fome. Essa é a melhor do mundo. Quando que Jesus vai conseguir te alimentar? Quando você tiver? Os antigos falavam assim, que barriga cheia, goiaba tem? Gostei da mensagem hoje. Fala para quem está falando, barriga cheia.
Ah, o culto hoje demorou muito. Fala do outro lado, fala barriga cheia. De novo para a igreja, responde para o seu marido, barriga cheia. Barriga cheia. Quem está com a barriga vazia, liga para o pastor. Eu recebo essa ligação e falo assim: pastor, faz mais culto. Não dá para voltar o culto de terça? Não dá para voltar o culto de quarta? Pastor, estou precisando tanto. Vem fazer um culto aqui em casa. Ó. Isso é para quem tem fome. Isso é para quem tem sede. Amém? A Bíblia fala em Mateus capítulo número 7. Então isso quer dizer que você tem que melhorar isso. Você tem que vir com fome. Fome de Deus. Diga assim: estou com fome. Fala: estou com sede de Deus. Você precisa vencer, sabe, essa coisa de mais ou menos. Deus não gosta do mais ou menos. Você precisa vencer essa coisa morna. Você precisa sair desse estado de mornidão. Todos nós. Porque isso aqui é para todos nós, mas não é para ser esbanjado, não é para ser dado. Sabe quando você bate na sua porta e você vai lá com todo carinho, prepara um prato e põe lá no recipiente para a pessoa, e aí você, quando vai sair de casa, você observa que a pessoa jogou aquilo fora, porque na verdade ela queria dinheiro. Pois é. A gente dá porque a gente não sabe, a gente não conhece a intenção da pessoa, mas Deus conhece a minha intenção, Deus sabe o que eu estou pensando, Deus sabe o que eu estou querendo. E se eu não quiser de verdade, não adianta eu fazer aparência. Ele não vai dar pela minha aparência, Ele não vai dar pelas minhas lágrimas, Ele não vai dar pela minha cara de jururu. Ele vai dar pela minha fome, Ele vai dar pela minha sede. Levanta a sua mão e diga: eu estou com fome, Senhor. Pode aplaudir Jesus e glorificar. Você nem sabe que você precisa, mas eu vou ser profeta na sua vida hoje. Mas você precisa. Mesmo quando você está cheio, você precisa. Amém, irmão? Mateus capítulo número 7, versículo número 11. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos dará boas dádivas aos que lhe... Então Ele dá para quem? Pede. Pede mais, irmão, pede mais. Pede e Ele te dará uma medida recalcada e sacudida, diz a palavra. Amém, irmãos? Marcos capítulo número 2, versículo de número 17. Aleluia. Diz assim a palavra: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisa de... Você já entendeu, né? Você já entendeu, né? Os sãos não precisam de... E sim os... Não vim para chamar... E sim... É melhor você não falar nada. É melhor você só dar uma olhadinha para o irmão que está do lado, mas não fala nada, não acusa não, que dá processo. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes, diz aí a palavra. E não somente para os doentes, eu vim para os pecadores, do qual o apóstolo Paulo fala assim, que dentre todos, ele era o apóstolo Paulo. E a gente vem querer justificar o pecado. E a gente vem querer convencer as pessoas de que não, somos pecadores. Diga: sou pecador, preciso de Jesus. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Aleluia. Ora, se você não tiver fome, não tiver sede,
Se você não pedir, e se você não for uma pessoa doente ou pecadora, vai continuar raso. Se você continuar achando que é, você vai continuar na rasura do seu é. Você nunca vai receber mais de Deus. O apóstolo Paulo vai de uma maneira mais profunda nisso em 1 Coríntios. Vai lá. 1 Coríntios, capítulo número 1. Versículo de número 27 em diante. Fala assim. Vamos ler o 26 também. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos nobres de nascimento. Diga, pelo contrário. Aí ele fala assim, ó, Deus escolheu as coisas. Está falando de quem? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os. E escolheu as coisas do mundo para envergonhar os. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não, para reduzir a nada as que. Olha isso. Percebe quem somos? Não somos diferentes de ninguém. Nós somos iguais a todo mundo. A única diferença é que por causa de Jesus e por causa da palavra, nós descobrimos quem somos. E a grande maioria ainda vive na ilusão, achando que é, achando que pode, achando que faz. Não é maravilhosa a palavra? Como posso me apartar dela? Se ela me tira do engano e me leva na verdade. Se ela me tira do oculto e me coloca na luz. E estando na luz, ele me tira do raso e coloca-me na plenitude. Ah, oh glória! Oh glória! Aleluia! Então, essa descoberta me faz ver o perigo de viver uma vida sem Deus. Me faz encontrar a necessidade de me lançar aos pés do Senhor. E investir. E buscar. E me entregar incansavelmente nessa investigação das coisas sobrenaturais que estão em Jesus Cristo, nosso Senhor. Chegaram para João Batista e disseram assim: poxa, então se você não é o Cristo, se você não é profeta, se você não é nada, então por que você batiza? Ó, ao que ele respondeu assim: é que você não me conhece. Diga para quem está do seu lado: você não me conhece. Você não me conhece. Porque eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim batiza com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia. Mas quem é você para vir me dar lição de moral? Mas quem é você para vir abrir a Bíblia na minha frente? Eu não sou nada. Mas acima de mim tem aquele que é poder. Diga: eu não sou nada, mas tenho um Deus. Pode aplaudir e glorifica o Senhor.
Para João Batista, ele não era nada, mas ele descobriu, por não ser nada, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Pedro descobriu na experiência, na amargura, na tristeza e no confronto da fé que ele não era, mas ele achava que era. A ponto de dizer para Jesus: Jesus, deixa que eu vivo, deixa que eu beba esse cálice. Mas a Bíblia fala que quando Pedro descobriu quem era, sabendo que ele não era nada, foi aí que ele entendeu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Paulo descobriu que ele não era nada, aí ele descobriu que Cristo era aquele que há de vir. Nós não somos nada. Nós precisamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Nós precisamos do Cristo, Filho de... E nós precisamos daquele que vai voltar. Amém, irmãos? Fala assim: que eu diminua e que Cristo cresça em mim. De forma que eu quero mexer com você nesta noite e encerrar essa mensagem dizendo assim: por favor, deixa de, ser um leão para trabalhar, ser um leão para conquistar, ser um leão para desejar, e ser um gatinho para se envolver na fé. Muda isso. O que a palavra está nos ensinando é que nós não podemos nos contentar somente naquilo que preenche. Uma vez por semana está bom. Olha, eu fazendo uma oração por dia, já é mais do que eu imaginava. Olha, pensando bem, umas 2 vezes por mês está bom. Deixa de ser raso. Deixa de apenas acreditar na prosperidade que existe nesse mundo e ser uma pessoa limitada com relação à sua experiência de fé com Deus. Invista um pouco mais nisso, você merece. Fala para quem está do seu lado, fala: você merece. Fala aí, você merece. Não fica preocupado somente, em preencher. Essa palavra me ensina que nós devemos buscar até encher, ou melhor, até derramar, a fim de que eu possa conhecer a plenitude, e com aquilo que se derrama da minha vida, eu possa então alcançar aquele que ainda não conhece. Deus tem esse plano na sua vida. Deus tem esse plano na sua vida, em levantar você para te salvar e para, através de você, abençoar. Você pode ser um canal de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus. Basta você saber quem você é. E a tantos quantos nesta noite reconhece a necessidade de Deus, eu vou convidar para que você possa ficar de pé. Aleluia. 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 Põe a mão no seu coração. Aleluia.
Eu sei que você tem melhorado. Eu sei que você tem crescido. Eu sei que os seus negócios têm ido de vento em popa. Eu sei que alguns aqui já alcançaram suas realizações. Eu sei que muitos aqui estão no caminho de concluir uma universidade, adequar uma profissão. Eu sei que existe um estímulo muito grande no mundo para que você possa ter uma vida estabilizada. E a gente precisa estar numa igreja. Fica chateado não. Fica chateada não. A gente precisa estar numa igreja que nos estimule mais do que o mundo. Uma igreja que possa abrir os nossos olhos mais do que o marketing do mundo abre. A fim de que nós possamos melhorar, crescer, como diz a palavra de Deus, na graça e no conhecimento. Como está a sua vida espiritual? Você está crescendo? Você está melhorando? Você está se enchendo? Você está, uma vez tendo se esvaziado, você está sendo cheio do Espírito Santo? Você está enxergando com outros olhos? Você está compreendendo a palavra? Você sente necessidade da comunhão com Deus? Você percebe o pecado que te rodeia? O perigo que está ao seu redor? Você consegue enxergar o presente, século, onde a Bíblia fala que o Deus desse mundo tem procurado cegar tantos quantos Ele puder? Você consegue compreender que em breve, muito breve, como nós vimos aqui final de semana passado, Jesus vai voltar? Aleluia. Você precisa alcançar essa plenitude. Você precisa ser mais dependente de Deus. Você precisa confiar menos em você. Você precisa confiar menos na segurança que o mundo pode oferecer para você. E você precisa começar a pensar em encontrar um lugar para você, no meio de tantos que já encontraram, lá no esconderijo do Altíssimo, para que você possa finalmente em vida descansar na sombra do Onipotente. Está cansado, sobrecarregado, está pesado? Jesus disse assim: vinde a mim vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deixa Ele te aliviar nessa hora. Deixa Ele te ajudar. Quantos nesta noite poderia dizer: Jesus, estou precisando da tua ajuda? Quantos nesta noite podem dizer para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, socorro, socorro, Jesus. Quantos nesta noite podem reconhecer suas limitações? Quantos nesta noite podem reconhecer o peso que está carregando, a luta que está passando? Quantos nesta noite pode dar lugar ao Senhor? A palavra de Deus fala que Ele está
bem perto. Ele está à porta e bate. Se você abrir, ele entra. E prepara uma ceia, uma festa. E convida você para participar dela. Aleluia. Sabe, a vida não é esse sofrimento. A vida não é essa tortura. A vida sem Cristo é. Mas a vida com Cristo é uma vida plena. É uma vida abençoada. É uma vida de vitória. É uma vida de luz. Recebe a luz. Sai das trevas. Sai, não vai buscar nada não. Pastor, mas eu preciso pegar algumas coisas. Não pega nada, deixa tudo, sai daí. Sai desse buraco. Sai dessa caverna. Sai dessa escravidão. Deixa tudo, deixa tudo. A Bíblia fala que Bartimeu lançou fora a sua capa. E foi cheio de fome, cheio de sede, enfrentando a multidão, clamando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos nesta noite podem reconhecer isso? Jesus, eu estou precisando da tua misericórdia, Jesus. Eu estou precisando do teu perdão, Jesus. Eu estou precisando do teu amor, Jesus. Eu estou precisando, Jesus, da tua palavra. Se você está precisando de Jesus, põe a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, com a tua palavra, o Senhor coloca, meu Deus, todos nós, Pai, na mesma estatura, na mesma condição. Não existe nenhum, meu Deus, que seja maior ou que seja mais privilegiado. De forma, meu Deus, que diante de tudo que nós pudemos verificar aqui na tua palavra, Pai, nós somos tão dependentes de ti, Senhor, mas muitas vezes tão arrogantes, meu Deus, tão incrédulos, tão ingratos, tão cheios, meu Deus, de uma vã glória, Senhor. Mas eu quero te agradecer, porque a tua palavra devagarzinho, ela vai nos levando, meu Deus, a um pleno conhecimento da nossa estatura, meu Pai. E é justamente por causa disso que nesse momento nós nos unimos nesta oração. E nós confessamos, meu Deus, a nossa necessidade de ti. Nós confessamos, meu Deus, todas as nossas carências, todas as nossas limitações. Nós confessamos, meu Deus, nesse momento, meu Pai, tudo aquilo que nós estamos passando, vivendo, sofrendo. E nós queremos, meu Deus, nos colocar aqui aos teus pés como servos que somos e pedir ao Senhor: estenda a tua mão, Senhor. Estenda a tua mão, Pai. Estenda a tua mão e entra nessa história. Entra, meu Deus, nessa causa. Toma para si, meu Deus, essa luta, meu Pai. Ajuda, meu Deus, aquele que está, Senhor, sofrendo,
Alcança, meu Deus, aquele que está sozinho. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós te pedimos. Sara, Senhor, as feridas e as marcas que estão por dentro. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Fortalece, meu Deus, aquele que está desanimado, abatido, enfraquecido. Aviva a tua obra, Senhor. Acenda, Pai, como o Senhor fez lá no passado. Envia do céu a faísca. Envia do céu, meu Deus, o fogo do teu Espírito Santo. E acenda dentro de cada coração, Senhor. E ilumina toda a casa, Senhor. Faz com que haja luz no meio dessas trevas. Que haja, meu Deus, força no meio da fraqueza, meu Deus. Que haja, meu Deus, alegria no meio dessa tristeza, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, muda, Senhor. Muda essa situação, Pai. Ainda que o cenário seja o mesmo, meu Deus. Ainda que lá fora, meu Deus, quando nós colocarmos os pés na calçada, meu Deus, nós vamos encontrar as coisas, talvez do mesmo jeito que nós, meu Deus, as deixamos, Pai. Mas que a mudança possa acontecer em nós, meu Deus. E que através de nós o teu poder opere, Senhor. Que através de nós, meu Deus, a enfermidade se submeta. Que através, meu Deus, da tua presença em nós, os conflitos, meu Deus, sejam aplacados, meu Pai. As guerras sejam vencidas. As lutas, meu Deus, sejam, meu Pai, declaradas em vitória, meu Deus. A tua presença em nós, porque nós não somos, porque nós não temos, porque nós não sabemos, mas confessamos que o Senhor é. Levanta a tua mão para o céu e diga: o Senhor é. Eu preciso de ti. Vem sobre mim. Derrama a tua luz, tua graça, tua misericórdia, teu favor. Cerca-me com a presença dos teus anjos e me encha com a presença do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir bem alto, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá um abraço no mais próximo e diga para ele: com Deus vai dar, com Deus vai dar, com Deus vai dar. Presta atenção, diga assim para o teu irmão, fala: nunca foi você, sempre foi Jesus. Fala para ele: sempre foi Jesus. Amém. Levante suas mãos. Pai querido e santo, seja o teu nome glorificado, seja o teu nome exaltado. Eu te agradeço, Deus, porque nós estamos começando esta semana cheio da tua presença, Pai, na comunhão do teu corpo e na comunhão do teu sangue, debaixo das tuas mãos tão poderosas. Pai, eu te peço agora para que a tua graça, a graça do teu Filho, seja derramada sobre toda a tua igreja, o amor do seu coração nos envolva, e a presença do Espírito Santo seja agora e para todos sempre com toda a tua igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo: amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus nesta noite tão maravilhosa.